Bom dia, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Eu estudo como estudante, desde 1970 eu estudo as obras básicas e as obras seguras do Espiritismo, filosofia, ciência e religião. E estudo as obras do direito, a ciência do direito, que procura ser fiel tradutora da lei de Deus para a plena democracia na Terra. O respeito às leis, o respeito ao próximo. E hoje eu gostaria de, vou fazer aqui algumas colocações para mostrar que fora do estudo, que fora da educação e fora do primeiro a ser estudante, a ser cumpridor dos deveres, sou eu ou você, não há salvação, não há caridade. Fora do estudo não há caridade. Começamos falando que o Espiritismo é uma obra de educação, é a luz para o caminho seguro. Em Prolegômenos, Livro dos Espíritos, os Espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E tem por missão instruir e esclarecer os homens. Está aqui, gente. Não é através de fenômenos, não é através de outras coisas, não é através do estudo. E do primeiro a estudar é você que está estudando. Abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. E foi escrito por ordem mediante ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, estudo, razão, inteligência, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Isso é o livro dos Espíritos, abrindo. É o mandamento do livro dos Espíritos. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, dos Espíritos superiores. Nele pusemos as bases de um novo edifício que eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então os Espíritos fizeram a base, quem vai construir o edifício somos nós. E nós vamos conseguir transformar essa terra num ambiente de sentimento de amor e caridade quando nós estudarmos e começarmos por nós mesmos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los. Questão 115 do Livro dos Espíritos. E de os fazer chegar progressivamente à perfeição. 132 a questão. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Como é que pode alguém espírita não saber que fora do estudo não há salvação? Está aqui. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo, vivendo, vivenciando, aprendendo a prova de uma nova existência? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Você tem que pagar o que fez errado. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Trabalho pessoal, individual, cuja base é o estudo e a coragem para a prática. Não temos outro caminho, meus amigos. Não temos outro caminho. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria. Em suas diferentes existências corporais podem descer como homens, não como espíritos. Conhecimento ele não perde, mas ele vai ter que acertar-se para ser perfeito. O filtro depurador, 196 a questão. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, tem que vir na Terra, tem que reencarnar.
segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade que tendem. Livro dos Espíritos, questão 196. O Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura. O livro O Céu e o Inferno, o quarto livro da obra de Sim. A alma ou espírito sofre na vida espiritual, depois da morte, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado, olha a palavra que ele usa, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Não tem jeito, meus irmãos. Nós temos que acertar a nossa conta, a nossa contabilidade divina. É divina sim, porque somos filhos de Deus, mas nós temos que acertar. E ele determinou que o bem vai ser alcançado pelos nossos esforços, inteligência, estudo, moral, ética, coragem para trabalhar. A completa felicidade, O Céu e o Inferno, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida pelos seus próprios esforços é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Olha aí, isso é lei de justiça. Isso é a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, e que a base disso tudo é o estudo. Fora do estudo você não vai compreender isso aí. Sem o estudo você não vai ter coragem de fazer isso aí. Então, nós vamos ter as provas. Chegando ao termo que a previdência divina lhe assinou na vida na erradicidade, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Tudo está interligado. Daí a importância da educação na infância. Questão 385. Daí a importância da encarnação na infância. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Educação, estudo. Cada existência, o livro Justiça Divina de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Só trabalho com livro seguro, com livro que nós podemos confiar. Então devemos estudar, e muito. Eu não leio mensagem de espíritos soltos por aí, só leio mensagem de espíritos através de livros seguros. Seguros. Cada existência há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia. Renúncia constante. Renúncia constante. Para que o fio do destino se alimpe e se desembarace. Às vezes você vai uma vida inteira para limpar o que você fez. O lar pejado de sacrifícios, a família consanguínea configurar-se por forja ardente, a viuvez expressando exílio, a obrigação com a golilha atada ao pescoço, os compromissos em forma de algema e as moléstias semelhando espinho na própria carne, constituem liquidações de longo prazo, meus amigos e meus irmãos. Ou ajuste de contas, há prestações para que a liberdade nos felicite. É trabalho, meus amigos, é muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação. Por isso que Jesus mostrou que nós deveríamos buscar os bens do céu e não os bens da terra. Os bens da terra enferrujam,
e atrapalham a nossa caminhada. Só de coração limpo que a gente entende o que Deus está falando por nós, para nós, através de Jesus, através dos espíritos superiores. Resgata, pois, sem revolta o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há restos a pagar. Pergunta 614. A lei natural e a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Por que não estudar as leis de Deus, meus amigos e meus irmãos? Por que não? Por que essa teimosia? Até dentro do espiritismo você vê essa teimosia. O pessoal quer estudar os fenômenos, quer estudar a mediunidade, quer estudar uma opção de coisa. Esquece da reforma moral. A reforma moral é estudar. Estudar, compreender, entender, aceitar e começar por dentro de você a construir um novo homem, uma nova mulher com base na lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Só na lei, só estudando o bem e o mal. A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. Não tem outro caminho. Estude Vida, para terminar, porque o tempo está ficando longo, do livro Estude Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, livro seguro. Efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do nosso espírito. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida precisa estudar do livro Estude Vida. Queridos amigos, e Fenelon, Allan Kardec, tantos outros nos mostram ao longo do livro dos Espíritos que fora do estudo não há salvação, que nós temos que estudar, compreender o estudo, aceitar, assimilar. Vamos ter que sermos obedientes às leis de Deus, resignados e trabalhadores, com muita animação, para um dia chegarmos à perfeição, pelos próprios esforços e pela ajuda imensurável que Deus nos dá em todos os momentos das vidas que temos, do Espírito que somos criados para chegarmos à perfeição. Fora do estudo não há salvação. Um abraço a todos. Marcelo Paes Barreto. Estou no YouTube, estou no Facebook e tenho uma página Espiritismo e Direito, também no Facebook. Um abraço a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, hoje 19 de agosto de 2017. Grande abraço.